Romanos 1, 26 e 27 nos diz assim: por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrária à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Hoje vamos falar sobre o homossexualismo. Será que realmente uma pessoa nasce homossexual? É um pecado? O que diz a Bíblia sobre este tema? Não te vás, fica até o final, porque este tema está apenas começando. Faz alguns anos foi divulgada uma notícia mundial onde aparentemente se havia comprovado cientificamente que o homossexual nasce assim e que, portanto, se deve a um fator biológico e não a um transtorno psiquiátrico. Mas o que muitos ignoram é que isto não foi uma comprovação ou um estudo científico. Foi uma decisão tomada levando à votação em 1973 entre alguns psiquiatras, estabelecendo assim este novo ponto de vista em maio de 1990. Na Bíblia, apesar de suas manipulações dadas pelo sistema religioso, podemos encontrar versículos e história que nos edifica e nos traz vida em plenitude. E nela encontramos com uma verdade transcendental. Cada criança nasce inocente e com uma oportunidade de salvar sua alma quando tenha uso de sua razão ao aceitar a Cristo. De maneira que se o homossexualismo é um pecado, então Deus seria injusto destinando alguém ao inferno desde o ventre de sua mãe. Por isso, o homossexual não nasce assim, senão que desenvolve esta atitude baseado em muitos fatores, como um mau exemplo paterno ou algum trauma sexual sofrido quando criança. A palavra nos descreve o homossexualismo como um pecado que, igual que a qualquer outro, nos distancia de Deus e nos leva a uma vida espiritual destinada ao inferno se não arrependemos. No livro de Gênesis narra o começo do primeiro lar, o lar perfeito, formado por um homem e uma mulher, deixando assim que o propósito de Deus é que o homem se case com uma mulher. Por isso diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher, se tornando assim uma só carne. Hoje em dia querem nos ensinar que há mais de 2 gêneros, mas a Bíblia nos ensina que somente há 2 gêneros. Nenhum de nós nascemos de outra união, a não ser de um homem e uma mulher. Por isso a natureza mesmo nos comprova a verdade, já que um casal homossexual não se pode reproduzir e ter filhos. De fato, em Romanos 1, 27, nos fala dos homens ímpios. Diz que deixaram as relações naturais com a mulher e se inflamaram, cometendo atos indecentes, homens com homens, recebendo em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão, falando tanto do castigo espiritual como do castigo de enfermidades múltiplas em seus corpos. Seguramente muitos já escutaram a história de Ló e sua família, que viviam na cidade de Sodoma, cidade que foi destruída por Deus com fogo e açufre.
Ver esta história, nos damos conta das razões principais pelas quais Deus a destruiu. Foi pela perversão sexual tão grande que havia naquela cidade. Quando os anjos entraram na casa de Ló aquela noite, diz a história que todos os homens da cidade, desde o mais velho até o mais jovem, rodearam a casa, pedindo a Ló que tirasse a esses jovens de sua casa, para que eles pudessem conhecê-los sexualmente. Havia tanta perversão naquela terra que Jesus usou este exemplo para avisar-nos que nestes últimos tempos estaríamos como naqueles dias, com relação à confusão mental e desordenada sobre a sexualidade, sobre a conduta de uma pessoa que muda frequentemente de parceiro sexual, buscando apenas prazer. Por isso ele mesmo, Jesus, disse: não vos deixe enganar, pois no reino de Deus não terá parte aqueles que se entregam à prostituição, nem os idólatras, nem os que cometem adultério, nem os infeminados e nem os sodomitas, que são os homossexuais, deixando-nos bem claro que o homossexualismo é um pecado, como outro qualquer que nos afasta de Deus e não nos permite entrar no reino dos céus. Mas com tudo isto, aqui vos deixo uma boa notícia, e é esta: Deus quer e pode mudar a uma pessoa totalmente. Depois de ver estes versículos tão fortes, mais adiante vemos em 1 Coríntios 6,11 que nos diz assim: estes eram alguns de vocês, mas já foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Este versículo nos revela que havia cristãos que antes já haviam estado neste estado de perversão, eram homossexuais, mas Deus havia feito neles esta obra poderosa de transformação. O homossexualismo, igual que a pornografia, a fornicação e outros pecados, são correntes que o diabo põe sobre as pessoas, impedindo a elas de serem livres. Há pessoas que sabem e reconhecem que estão seguindo o caminho incorreto e querem mudar, mas não sabem como. Por isso, hoje venho diante de ti para dizer que Cristo pode romper suas correntes do pecado. A palavra nos afirma que se Jesus te libertar, então sereis verdadeiramente livres. Meu querido e minha querida homossexual, nós estamos em contra da homofobia, da discriminação e do desprezo que algumas pessoas sentem e mostram diante de vocês. Deus te ama, nós também te amamos e respeitamos. Deus te quer tanto que deu o seu único filho por amor a ti, ainda sendo nós todos pecadores. Mas a vontade de Deus é transformar-te, santificar-te e se arrependa deste pecado, para que possa ter acesso à salvação e às bênçãos divinas que Ele tem para você. Portanto, meus queridos, não espere ser perfeito para aproximar-se de Cristo. Melhor venha assim como está. E estou segura que Ele fará uma mudança extraordinária em sua vida, fazendo de ti uma nova criatura, um nascido de novo e melhor, com uma identidade suprema, revelando a ti quem verdadeiramente é. Não há necessidade de sair de um closet. Melhor, sai desta prisão, porque Jesus te quer fazer livre. Fica com Deus e que os milagres eternos te acompanhem.